segue mais um vídeo para complementar os estudos de vocês relacionados à primeira grande experiência de globalização no mundo. A gente está falando das consequências das grandes navegações europeias. A gente tem que levar em consideração que o mundo que conhecemos, que estudamos nos livros didáticos, que é o senso comum nas nossas mídias sociais e nos meios de comunicação de massa, é o ponto de vista do europeu, o ponto de vista do branco, né, diante do mundo que, entre aspas, ele está descobrindo. O que a gente percebe é que o mundo era já globalizado antes dos europeus falarem, estamos conhecendo, descobrindo novos territórios, novos continentes. Não, o mundo já era globalizado, era o europeu que era fechadinho nessa caixinha. A gente tem que levar em consideração que o período medieval foi um período de fechamento dos reinos europeus diante do mundo exterior. Se a gente for olhar para a Europa na Idade Média e para os outros povos, civilizações em outros continentes, a gente vai ver o quanto que o europeu ele era antissocial, digamos assim, em relação a outros povos da Idade Média, onde a gente percebe uma intensa troca cultural, comercial, econômica entre civilizações do Oriente, entre as civilizações africanas. A gente percebe muito isso quando a gente se debruça, por exemplo, num reino de Mali, o reino de Congo, o grande Império Árabe, o grande Império Bizantino. A gente percebe que essas civilizações do Oriente Próximo e da África, eles tinham uma correlação muito intensa entre si, devido a trocas comerciais. E a gente pode incluir nesse pacote o Extremo Oriente, ou seja, aquelas civilizações da ala mais distante do Ocidente, lá a China, a Índia, o Japão, que tem uma cultura riquíssima, que tem riquezas naturais muito cobiçadas, não só por seus parceiros econômicos da época, mas posteriormente pelos europeus também. Tanto é que a primícia das grandes navegações era encontrar outra rota para chegar nas Índias, porque as especiarias da Índia eram o babado da vez no mundo europeu. Porém, caríssimas, se você levar em consideração, porque até você ir na Índia, voltar, haja tripulação, se você for por navio, ou haja caravanas terrestres, que sim, era possível fazer um comércio terrestre com essas civilizações da Ásia. Mas durante a Idade Média inteira, os europeus estavam isolados. Alguma coisa aconteceu no final da Idade Média, início da modernidade, para eles se tocarem e verem que o mundo não gira em torno deles. O mundo não é plano e o centro na Europa. Pelo menos assim, é o que a gente sabe e o que eles deveriam saber. Contudo, o renascimento comercial e urbano europeu só vai acontecer no final da Idade Média e início da modernidade. Só que esses eventos eles não estão excluídos dos mundos das civilizações do Oriente. Pelo contrário, a gente vê nessas grandes civilizações, nesses grandes impérios, desenvolvimentos científicos, culturais, que os europeus posteriormente vão se apropriar. Você acha que a pólvora vem da onde? Você acha que o macarrão vem da onde? Você acha que a manga veio da onde? A batata veio da onde? Então, assim, determinadas características alimentícias, determinadas técnicas científicas, conhecimentos científicos e tecnológicos não são oriundos do continente europeu. Eles assimilaram através de um processo de reabertura a outros povos. Aí vem as ideias de reconstruir um outro olhar no mundo, de uma forma geral, tanto no campo físico, quanto religioso, quanto social. Porque os europeus, eles vão perceber quanto a atividade econômica mercantil ela é muito importante para o desenvolvimento dos reinos. Só que tem um problema. O Império Árabe está ali, o Império Bizantino está ali. Outras civilizações têm uma atividade mercantil muito forte. Como concorrer de igual? Eis a questão. E detalhe, como eles vão concorrer entre si? Eles precisam investir no quê? Em navegações, no setor marítimo,
Quem foram os primeiros a pensar isso? Os portugueses e espanhóis, porque, de acordo com a história, foram os primeiros a se unificar, né? Lembre-se que a Idade Média, os reinos não eram unificados, fragmentados. O suzerano dividia a função de governar com os vassalos, então não existia uma ideia de Estado ainda muito forte que vai surgir com o absolutismo. E pelo fato dos portugueses e espanhóis forem pioneiros no desenvolvimento dos seus estados, isso vai facilitar, primeiro, uma estabilidade política necessária para o desenvolvimento e investimento do setor mercantil. E aí vem a figura de quem? Da burguesia. A burguesia vai patrocinar, de fato, o desenvolvimento de escolas navais voltadas para a construção das naus, responsável pela a exploração de novas rotas para o Oriente, principalmente. Você tem que levar em consideração que ainda não existia o continente americano, na perspectiva europeia, vocês têm que levar isso em consideração. Então, o objetivo era ter a frota naval muito mais forte do continente europeu para obter novas rotas para a Índia e assim obter, com isso, um mecanismo de monopólio do comércio de especiarias. Aí os portugueses se destacam, que eles vão ser os primeiros a fazer a rota que vai contornar o continente africano e chegar nas Índias. Para não ficar para trás, quem vem? A Espanha, ela vai fazer outra rota, uma rota ao oeste, e aí sim se barra com o continente americano. Então, as grandes navegações, ela pode ser sim entendida como uma experiência de globalização dos europeus, porque os outros reinos que habitavam o continente africano e o continente asiático, eles já tinham uma interação muito intensa, até interações que de vez em quando tinha conflito, claro que tinha, mas eles pautavam-se muito para as relações diplomáticas pacíficas, tendo em vista que ambas as partes iam perder com a guerra. Guerra sempre perde, mesmo tendo um vitorioso, vai ter perdas humanas, materiais, e não é bom para a economia. Então, o mundo vai crescer na perspectiva do europeu quando o europeu sai de casa. Sair de casa não foi uma decisão muito fácil do europeu. Se a gente for pensar, ele está saindo por várias situações de limites assim extremos. É necessário sair. Se eu não sair, é capaz que a gente morra. Por quê? O europeu, no final da Idade Média, ele passa por várias crises: crise agrícola, crise monetária, crise epidêmica. Então, era necessário obter novas regiões para explorar essas regiões para fins da agricultura, mas também para achar metais preciosos. Tanto é que o foco das grandes navegações é achar metais preciosos. Você pode achar terras propícias para o plantio, que bom, mas o foco dos reinos europeus eram os metais preciosos. Afinal de contas, as moedas tinham como base metais preciosos, não eram cédulas como hoje em dia. Isso tudo vai levar ao mundo europeu se abrir às outras possibilidades, né? Às outras relações com os outros povos. Só que essa abertura, ela não se dá entre iguais. O europeu vai começar a se correlacionar novamente com os povos estrangeiros de forma mais intensa, só que isso significa também, além de interações culturais que de fato vai ter, a gente vai ver muita apropriação cultural, tecnológica, técnica, que os europeus vão fazer, principalmente dos reinos mais próximos a ele, bizantino, árabe e os reinos do norte do continente africano, mas a gente vai perceber também o desenvolvimento de um pensamento etnocentrado. O que é um pensamento etnocentrado? É você desenvolver a tese de que a sua forma de viver, a sua forma de pensar, a sua existência, ela é central para explicar o mundo. Como o europeu vai explicar o que ele via de diferente nas outras civilizações que eles estão interagindo de forma cultural, comercial?
Ele vai partir do ponto de vista quando ele olha a sua cultura e acha que a sua cultura é a melhor, e ele vai olhar a cultura do outro com um olhar meio desconfiado e hierarquizar as culturas. Então, ele começa a desenvolver a ideia de que a Europa é o centro do desenvolvimento, é o centro do desenvolvimento cultural, o centro do desenvolvimento religioso, o centro do desenvolvimento político, e os outros povos são meio estranhos, com culturas bizarras, religiões assim meio difíceis, antigas, primitivas, para não dizer profanadoras, tendo em vista que os reinos europeus são cristãos, isso tudo vai montando um quadro de um pensamento etnocentrado, onde a Europa seria o centro do mundo, né? O que é totalmente errado. Como eu falei para vocês, a Europa era o mundo isolado quando outros reinos estão em total contato, seja na Ásia, na África. E lá a Europa isoladinha, no cantinho dela, ruralizada, quieta nos seus feudos, isolada, como se fosse uma pandemia. Mas não. E aí, quando ela sai desse casulo e vai olhar o mundo, eles olham esse mundo com um olhar de desconfiança, um olhar hierarquizado, e vai montando uma ideia de que eles eram superiores aos povos que eles estão encontrando. Esse é o problema. O problema não é ter culturas diferentes, isso é um fato da humanidade. Não tem cultura, tem culturas, né? Isso não significa que cultura X é melhor do que cultura Y. Significa que a formação das comunidades humanas ela é diversa, de norte a sul, leste a oeste, em todos os continentes, até mesmo dentro do mesmo continente, você percebe uma diversidade sociocultural imensa. Mas o europeu se vê diante dessa empreitada globalista que ele vai começar nas grandes navegações como um ser superior. Quem vai fundamentar, digamos assim, quem vai ser a cola que vai ligar esse pensamento etnocentrado? A fé. O europeu, né, nesse momento, os reinos europeus são cristãos. Então, a liguinha que vai ligar o pensamento etnocentrado dos reinos europeus é a fé cristã. Por quê? Vocês têm que levar em consideração que eles vão usar o cristianismo como justificativa da expansão marítima, da expansão colonial, da expansão da escravidão que os reis europeus vão fazer nas outras regiões que eles julgam ser regiões primitivas, com povos atrasados, que eles estão chegando e se vendo superiores. Afinal de contas, são choques de culturas que a gente está vendo nesse momento, e os europeus observam aí uma brecha para se submeter ao seu domínio esses povos que ele vê como inferior. E o cristianismo ele vai ser uma arma usada para legitimar a ação dos europeus, sim. Se a gente for pensar, a ideia da evangelização, levar a palavra JC para o mundo, que é uma dos preceitos de JC deixa para os seus discípulos, e aí os discípulos vão para o mundo pregar as palavras de JC, essa ideia vai ser apropriada pelos teólogos, pelos sacerdotes da igreja, para legitimar que a ação dos reinos europeus, vocês reinos europeus, principalmente se a gente levar em consideração os reinos portugueses e espanhóis que vão iniciar essa empreitada, eles vão ser responsáveis de levar a fé católica. Que aí vocês têm que lembrar um negócio. No início da modernidade, a gente vai ter um negócio chamado Reforma Protestante, que vai formar o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo. Todos eles vão expandir a sua fé além-mar, a sua fé nas suas novas colônias. Os primeiros a fazer isso, portugueses e espanhóis. E aí eles vão levar consigo os jesuítas, que foi uma ordenação criada para esse fim. Ela foi criada para levar a fé católica além mar. Por quê? Os
A Igreja Católica perdeu fiel na Europa, mas como os países ibéricos, que são católicos, foram pioneiros no processo de expansão marítima, a igreja colocou lá seus jesuítas para levar a fé por onde eles aportavam. Aportavam na África, levava a fé católica. Aportavam na Ásia, levava a fé católica. Na América, levava a fé católica. Na Oceania, sim, a primeira expedição que vai chegar na Oceania é uma expedição portuguesa, com certeza, e aí vai levar os jesuítas. Então, os jesuítas, eles vão literalmente expandir a fé católica do Japão até os confins da América do Sul. E vai legitimar essa ideia de que a fé certa, né, a fé que salva todos, é a fé cristã. Né? As outras religiões são formas primitivas de correlacionar com a natureza, porque a boa parte dos povos tem essa ideia de endeusar as forças da natureza. Outros povos são vistos como infiéis, né? Como os árabes, é o caso dos árabes. Outros povos são perseguidos por terem entregado o JC, que é o caso dos judeus. Então, os cristãos vão usar essa prerrogativa para, além de colonizar essas novas terras, fazer um ato que a gente chama de etnocídio. O etnocídio é a imposição cultural religiosa de um povo sobre o outro. Porque os europeus, quando eles expandem, além deles impor os seus anseios políticos e econômicos, eles estão impondo também a sua cultura, a sua religião. Ele vê com um olhar totalmente crítico povos que se tatuam, povos que andam nu, povos que usam turbantes, porque ele não usa, então o que eles estão fazendo é estranho, equivocado, primitivo, atrasado. Então, tudo isso eles vão cerceando pela imposição cultural religiosa deles. Significa o etnocídio, a morte da cultura do povo que está sendo subjugado. Grandes navegações, por mais que tenha essa ideia utópica, romântica, de a primeira globalização que vai unir o mundo, balela, né? Mas a maior consequência desse ato dos europeus saírem dessa caixinha e buscar novas terras são consequências negativas com os povos que eles estão entrando em contato. Diferente do que está acontecendo com os povos da Ásia e da África, que mantêm uma relação comercial intensa, os reinos africanos, eles mantêm um rito comercial muito intenso com o Império Árabe, bizantino. Mas isso não significa que eles vão se converter de forma forçosa ao Islã ou à Igreja Ortodoxa lá do Império Bizantino. Pelo contrário, eles tinham seus atritos culturais, de costume, mas isso não os impedia de manter uma relação comercial entre civilizações. O que a gente vai ver com os europeus é que eles vão impor uma lógica de superioridade. Se a gente for olhar mais atentamente, o foco do processo de exploração e depois colonização dos europeus não foi primeiramente o continente americano. Se a gente for pensar, os portugueses foram os primeiros a desbravar os mares, digamos assim, e eles vão fazer as suas primeiras colônias em ilhotas na costa do continente africano. E eles vão chegar na Ásia. Tanto é que há regiões no sul da Índia que até hoje tem a presença do português, porque foi uma região colonizada por portugueses, assim como regiões lá nos confins da Oceania, no extremo da Ásia, onde os portugueses chegaram e colonizaram. Então, o foco do processo de expansão colonial português foi, digamos assim, a leste. E aí depois os espanhóis, para não ficar atrás no movimento de expansionismo, vai optar por fazer uma rota a oeste, aí chega no Novo Mundo. Quando os espanhóis chegam no Novo Mundo, eles dão de cara com duas grandes civilizações no continente americano.
os astecas na região ali da América Central, principalmente na região atual do México, não somente, mas era onde se situava a maior parte do seu império, e depois na parte sul do nosso continente, ali nas Cordilheiras dos Andes, o Império Inca. São duas grandes potências, tanto a nível cultural quanto a nível tecnológico científico. O primeiro contato que os europeus têm com esses povos é assim, o que esses povos têm que eu posso extrair, que eu posso me apropriar? Metais preciosos. Por serem grandes impérios, conhecedores da metalurgia, eles usavam metais preciosos para fins ornamentais, arquitetônicos, religiosos. Então, as consequências para os povos primários, digamos assim, os povos nativos do continente americano, foram exploração, colonização, escravidão. A gente pode resumir essas três palavras em genocídio. O genocídio dos povos nativos no continente americano, de norte a sul, porque depois que os espanhóis chegam, vêm os portugueses na região onde a gente está agora, onde é o Brasil, e depois lá em cima, ingleses e franceses principalmente vão ocupar a região ali do atual dos Estados Unidos e Canadá, mas outros países também, a Holanda também vai fazer um processo de colonização aqui posteriormente. Todos esses países, eles vão entrar em conflito com os nativos, porque nenhum nativo vai se submeter a uma dominação a todos os níveis de forma pacífica. A gente tem que levar em consideração isso. Nenhum povo se submete à dominação de outro de forma pacífica. A gente vai ter vários conflitos ao longo dos séculos de colonização do continente americano, só para você ter ideia. Só que qual o problema? Não havia equiparação bélica. Quando a gente pensa no equipamento bélico entre os povos nativos da América, tem a sua desigualdade, né? A gente tem civilizações com Estado e civilizações sem Estado. Se a gente for pensar, astecas, incas, maias são sociedades com Estado, hierarquias sociais rígidas, elite privilegiada, base da sociedade não privilegiada, mas ao mesmo tempo você vai ter sociedade sem Estado, como vai acontecer nos povos do norte do continente e os povos que habitam até hoje, né, seus descendentes, a região do Brasil. São povos que têm outra lógica, mas isso não significa que eles não tinham armamento. Os armamentos que tinham níveis diferentes. Isso vai fazer com que um seja mais forte belicamente do que o outro. Aí imagine você, quando o europeu chega com a arma de fogo. Cara, desestabiliza tudo. Desestabiliza tudo. Não tem como equiparar forças aqui. E aí, o que vai acontecer? Muitos nativos vão morrer ou em conflito, né? Se você levar em consideração ao número de espanhóis, portugueses, enfim, ingleses que invadiram a região e tentaram e conseguiram colonizar a região era menor em relação aos nativos, mas por que eles conseguiram êxito? Porque além da arma de fogo, eles traziam consigo doenças. Então, além das mortes no conflito, boa parte dos nativos morreram devido à série de crises epidêmicas que os europeus trouxeram consigo, doenças que os europeus já estavam imunes, mas os nativos não tinham sistema imunológico, os anticorpos pacíficos para combater esse tipo de doença. Então, uma gripe matava, a varíola matava, a peste matava, e sem contar uma série de animaizinhos, né, para não falar outro nome, que veio junto com os navios e literalmente se espalharam no continente. Então, tudo isso vai gerar declínio populacional imenso. Além de morrer, né, defendendo essa liberdade, ou morrer devido a uma doença que você não sabe de onde vem, não sabe como curar, aqueles que sobreviveram a esse flagelo inicial do contato com os europeus, né, que vão ser o quê? Colonizados, explorados como mão de obra escravizada. Quando a gente pensa em escravidão, principalmente quando a gente fala em Brasil, a gente pensa muito da escravidão africana, porque boa parte do trabalho escravo feito aqui no território da América Portuguesa ficou a cargo dos escravizados
oriundos do continente africano. Porém, quando a gente olha na América Espanhola, boa parte da mão de obra era oriunda dos nativos da terra. Então, além de perder a liberdade, além de ver a sua fé sendo posta como coisa do demônio, endemonizada, ele vai ver seu corpo sendo explorado para fins mercantis, fins comerciais, a serviço dos desejos e os preceitos dos reis absolutistas dos reinos europeus. Então, é esse o fim do contato, né, digamos assim, que os povos nativos na América teve com os reinos europeus. Por isso que o termo contato entre povos, ele é muito perverso, porque deixa de lado uma série de situações que, posto em uma balança, é muito desigual. As relações são desiguais, os interesses são desiguais. O europeu vem com um interesse muito forte no território americano, principalmente quando ele acha metal precioso. Ele perde a razão, esquece que é cristão e parte para, literalmente, para o tiro, porrada e bomba. Não é legal você falar que é encontro de civilizações, porque não rola só interação cultural. Claro que vai ter interação cultural, é inegável. A batata é endêmica do continente americano, mas hoje é um dos elementos que é considerado típico de um prato na Inglaterra. Isso por quê? Porque a Inglaterra também colonizou a América e levou a batata para lá, e assim como os espanhóis, portugueses também, uma bacalhauada com batata, pô, top de linha. Então, assim, existiu essa interação cultural? Existiu, mas à custa do quê? Da dominação cultural, política e econômica dos povos aqui habitados. E detalhe, não só na América. Em todos os outros continentes onde os povos europeus passaram, eles fizeram a mesma coisa. É claro que o processo das grandes navegações, ela não aconteceu tudo no mesmo século, foram séculos de expansão europeia no mundo como um todo, ao ponto de chegar, por exemplo, no século XIX e falar, não tem um lado desse globo que não foi, pelo menos uma expedição, né, de exploração de europeu que não tocou uma ilha lá na Oceania. Todas foram tocadas de uma forma ou outra. E isso vai determinar, posteriormente, a divisão desses territórios entre essas potências. Porque se você for olhar para o mundo hoje, em pleno século XXI, as potências europeias elas se forjaram através disso, através da exploração, da colonização e escravidão dos povos que eles subjugaram. Começou tudo aqui, as grandes navegações. Dos exercícios que a gente tem que propor é ver esse mundo globalizado por outro ponto de vista. Porque o ponto de vista europeu é o hegemônico, é o que a gente está acostumado a ver. A gente tem que começar a enxergar esse processo da expansão europeia para o mundo inteiro através dos olhos dos povos que foram dominados, que tiveram esse atrito, esse choque de civilização com os europeus. Isso sim, esse é o termo correto, choque de civilização, porque foi um choque. Você tem que buscar, literalmente, a se colocar no lugar do outro, um exercício de empatia, para a gente começar a entender a história da América, a história da África, a história da Ásia, a história da Oceania, do ponto de vista desses povos que habitavam nessa região antes dos europeus chegar, pisar o pé e falar que é dono. Isso é importante para a gente tomar como ponto de vista de que algumas atitudes europeias elas vão favorecer uma série de construções desiguais no mundo afora, que até hoje a gente sofre as mazelas. Racismo está aí, como prova viva de que você hierarquizar os povos por diferenças culturais, religiosas, raciais, é um erro. É oriundo de um pensamento etnocentrado. O eurocentrismo é um tipo de pensamento eurocentrado, né? De você pensar um mundo através da Europa, como se tudo surgiu da Europa. Não, velho, para! A Europa não é o centro do desenvolvimento cultural, científico, tecnológico, religioso do mundo.
Nem o cristianismo é europeu, velho. A origem do cristianismo é asiática. Oriente Médio é Ásia, não sei se você sabe. Então, a gente tem que sair desse pensamento eurocentrado, fechadinho, e ampliar horizontes. Por quê? Porque quando você tem uma história única, como Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana ótima, excelente, diz, você constrói estereótipo, né? Você constrói ideias pré-concebidas das outras narrativas. Você olha e pressupõe com o olhar de fora e não se propõe olhar de dentro, ou seja, pesquisar, sentar e pesquisar. Então, assim, se colocar no lugar do outro é você entender a cultura do outro. Você não precisa amar. Você não precisa, eu preciso me converter. Não é isso. O objetivo de você colocar-se no lugar do outro é você começar a entendê-lo como único, diferente de você, mas isso não significa que ele seja pior ou você seja melhor ou vice-versa. Não, mas é necessário para a gente quebrar paradigmas, quebrar preconceitos. Só que o europeu do início do século XVI, ele não vai fazer esse exercício. A gente aqui no século XXI tem a obrigatoriedade de fazer esse exercício, porque ainda sofremos as consequências das ideias preconcebidas de um pensamento etnocentrado, que começou, digamos assim, expandir de forma brutal ao mundo afora com as grandes navegações. E depois vai ser intensificado com uma série de outros propósitos de expansão europeia em outros séculos posteriores, como é o caso do neocolonialismo, que o que a gente está vendo agora no século XVI até o século XVIII é a expansão colonial europeia. No século XIX até o século XX, a gente vai ter a expansão neocolonial, onde não só os europeus vão expandir para regiões que eles veem como atrasadas, mas o Japão, que está industrializado, também os Estados Unidos, também. Essa ideia de olhar para o outro de uma forma inferior, ela é um problema do qual a gente tem que enfrentar, batalhar, porque as mazelas desse pensamento estão aí até hoje, sendo uma estrutura secular de opressão e legitimando vários atos de violência dentro de uma pseudo-fantasia de superioridade racial caucasiana. Beleza? Então, eu espero que tenham curtido esse vídeo aula. É um papo cabeça sobre as consequências da expansão europeia no mundo afora. A pergunta é: como podemos combater esse tipo de ideias oriundas de um pensamento etnocentrado? Deixo aí para vocês essa reflexão, vocês que lutem. Tchau, tchau.